Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Temos que salientar que há 50 anos atrás acontecia uma reviravolta no mundo musical. Entrava com os dois pés na porta a geração disco. Neste ano ela teve uma imersão imensa de público, né? Começou lá em 1976. Sim, antes teve algumas referências sobre visibilidade, mas em 76 que foi que a explosão aconteceu. A geração disco brilhava nas pistas de dança de todo mundo. Já fazem 50 anos. Bee Gees, John Travolta. Lembra nos embalos de sábado à noite, nos tempos da brilhantina? Tudo começou lá, em 76. E desde então muita coisa boa apareceu, referências, remetente a muitos estilos musicais. Eu queria salientar aqui referente a uma banda de baile, chamada Motriz, aqui da região da Serra. Ela gravou uns desses hits e ficou bem legal. Uma compilação da música da dupla Otwan, a música disco, que sempre foi bem conceituada no meio do mundo disco, né? Ela também foi tema da novela Água Viva, lá de 1980, você tá lembrado? Você que já tem cabelos brancos que nem eu, lembra, né? Tá aí então, uma boa pedida aí para o final de semana. Entre nas redes sociais da banda Motriz, Motriz com Z no final. O lançamento do vídeo é hoje à noite, às 19h30. Aprecie o lançamento aí da banda aí chamada Dança no Bailão. É bem legal, é uma nova roupagem da versão do Otwan, da disco. Ficou bem legal aí, tá? Bom, depois da pedida do final de semana, vamos iniciar aí o jornal Últimas Notícias. E com o Ednei Paini falando aqui da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves para o Brasil e para o mundo. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias comigo. E a gente começa com o bloco Entendendo a Política. A nossa conversa vamos ter uma conversa sobre política, né? Sobre as informações que permeiam o mundo político. Então vamos pipocar por vários assuntos. E o primeiro que eu desejo, que eu quero mostrar para vocês é o desejo de Flávio Bolsonaro era de ter a senadora Tereza Cristina como sua vice na chapa na corrida presidencial. Ela que foi uma ministra brilhante da agricultura, que abriu várias frentes para o agro. Ela é de Mato Grosso e do partido PP. Mas essa coligação não depende só deles, né? Tudo depende de vários fatores. E quem manda nos políticos de hoje em dia, você sabe, são os partidos. Então essa coligação definiu agora de manhã que vai ficar em cima do muro. Não vai lançar a senadora como vice do Flávio. Ela até no começo não queria muito, depois resolveu influenciar alguns membros do partido aí para dar essa forcinha para ela, mas a galera não quis, né? O partido da senadora, que tem uma federação bem complicada junto à União Brasil, o PP tem a mesma federação da União Brasil. Eles formam o maior aglomeramento de políticos eleitos no Brasil, sabia? Então era para ser a primeira opção de Flávio. Mas o presidente, senador Ciro Nogueira, presidente do partido, né, da senadora, decidiu não apoiar essa candidatura. Era para ser aí uma baita coligação, mas como informações que nos chegam agora, nada feito.
Deixa eu te falar, o Ciro é do Piauí, ele é senador pelo Piauí, pelo Nordeste brasileiro, onde o Lula é muito forte. Então por isso que ele decidiu ficar em cima do muro. Ou seja, ele vai esperar para ver quem tem mais possibilidades de ganhar e vai apoiar o vencedor. Simples assim. O Ciro pensou que o partido dele tem vários cargos no governo. Então, em primeiro momento, ele vai ficar quietinho, vê o que vai dar e depois ele dá o bote. A política é complicada mesmo, né? E federação aí que eu mencionei antes é diferente de coligação. Eu até já expliquei aqui no jornal há algum tempo atrás, mas em outra oportunidade, quando nós tivermos mais tempo, eu entrarei de novo nesse assunto para lembrar vocês o que é coligação e federação. Bom, para entendermos melhor a possibilidade de Flávio, agora é correr atrás de um vice, né? Tem que ser logo. O Lula vai seguir a mesma fórmula, ele vai de Alckmin de vice. Então ficaremos de olho nessas coisas e seguiremos informando. As tretas continuam. E a notícia de hoje de manhã é que o presidente Lula não quer participar de debates políticos na TV. Acho que nem no rádio, né? Então saberemos aí que a estratégia dele é certa? Pois só o Lula de esquerda vai enfrentar os proponentes de direita? Eles vão massacrá-lo. Sabemos que o Lula não foi bem em alguns quesitos importantes para o Brasil e essa galera ia pegar bem aí nesses quesitos, né? Daí não teria muito o que dizer. Outra situação que devemos pontuar é que o ministro da Suprema Corte, André Mendonça, autorizou a abertura do inquérito que vai investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula, mais conhecido como Lulinha. O pedido foi feito pela Polícia Federal, tá? Não foi ninguém de direita, foi a Polícia Federal, que apurou uma suspeita de influência e corrupção. Suposta corrupção. Claro, ele deu aquela ajudinha ao lobista Antônio Carlos Antunes, né, o careca do INSS, em negócios que juntou o Ministério da Saúde. O careca está inserido na operação desconto do INSS. A defesa de Lulinha nega irregularidades. Claro, tem que negar, né? A defesa são pagos para negar. E sugeriu que a motivação é política por trás das investigações. Acredito que não. Eu acho que o André Mendonça, dos ministros do STF, é um dos mais coerentes que existe. Não sei se ele iria abrir alguma coisa se fosse em relação à política. Como faria Zanin, como faria o Moraes, como faria o Dino, né? Eles sim abririam, como abrem, indeferições pela direita, né? Nunca pela esquerda. Você pode ver aí que deve ter, sei lá, 200 pedidos de vista para a direita, né? E para a esquerda, se eu me lembro, era 5. E por que eles pularam da esquerda para a direita? Que coisa, né? Bom, não vamos entrar nesse assunto. Bom, eles acham, a Polícia Federal acha que o filho do Lula teve privilégios. E o filho do Lula precisa provar a inocência para contextualizar a situação. Toda a bancada do PT, tu lembra? Você lembra? Toda a bancada do PT, na investigação do INSS, não quis a convocação do filho do presidente para depor na CPI, né? Pra que trazer o filho do presidente e desgastar a situação do atual presidente, né?
Na realidade, a bancada canhota blindou Lulinha. Isso é que a Polícia Federal e eu achamos bem suspeitos, né? Eu e a Polícia Federal achamos bem suspeitos algumas situações que o Lulinha fez aí em relação ao careca do INSS. Até aquela velha junção de plantar maconha lá em Portugal, né? Vamos ver o que acontece então nesse final de semana aí. Segunda voltaremos com mais informações dessas tretas políticas aqui no Brasil. Ah não, opa. Eu quase tinha esquecido. Pois também tem um assunto importantíssimo de pontuar em relação à política. O Lula está arrumando mais uma treta, olha só, agora com o Paraguai. Ele arrumou um arranca-rabo com Milei, com Trump, com Marco Rubio. Eu vi ontem ele falar que o Marco Rubio não se importava com a América Latina. Sabendo que Marco Rubio tem ascendência cubana, ele sentiu na pele o que é comunismo. Inclusive, uma de suas maiores lutas é contra o comunismo. Bom, depois de todas essas presepadas do Lula, ele diz não saber de onde vem tanta taxa dos Estados Unidos. Será que ele é surdo, cego ou mudo? Será que eu vou ter que explicar a ele? Sem dúvida, esse será um dos pilares de sua campanha, as taxas dos Estados Unidos. Vai botar a culpa em quem? Imagine, no Bolsonaro, ele que é o culpado. Agora ele arrumou treta com os paraguaios, né? Falando de invasão, coisa que ele nem conhece direito. Ele só conheceu, em matéria de invasão, os seus companheiros do MST, né? Lula falou sobre uma questão de guerra do Paraguai, ele apontou o Paraguai como bandido da causa, invasor, que foram invadindo. E agora a galera paraguaia se ofendeu, é claro que se ofende. E ele tem que explicar aí. Ele tem que explicar ao povo brasileiro essa falta de diplomacia. Pois falta jogo de cintura pro Lula. Pensa bem, os estopins estão expostos, com muitas fogueiras ao redor. E uma hora dessas, ele vai se queimar, hein? Ele vai desencadear uma guerra por nada. Só por essas pecuinhas que ele tá arrumando aí. Daí sim, né? Tem que botar o Lula no mesmo lugar do Biden. Bom, agora sim, vamos encerrar por aqui a nossa conversa política. Voltaremos na segunda com mais tretas, porque agora vamos falar de esportes. Bom, vamos falar que um dos maiores vexames da história do Grêmio aconteceu ontem. Agora o tricolor contabiliza 2 derrotas para o time boliviano. Esse time fez uns 15 jogos aqui no Brasil, sabia? E desses 15, você sabe quanto que ele tinha ganhado antes de ganhar do Grêmio? Um jogo ele ganhou aqui no Brasil. E agora ganhou do Grêmio também. O Grêmio entrou na vida do Bolívar. E a equipe contabilizou mais uma vitória. Uma atitude complicada. Se fosse que eu apostasse, se alguém pedisse para mim, ontem, antes de começar o jogo, qual seria o placar do jogo no final do primeiro tempo? No final do primeiro tempo, eu diria que ia estar 3-0 para o Grêmio. Dadas as circunstâncias que eu estava vendo, ao cenário. Mas os deuses do futebol são implacáveis. E quando as equipes entram em campo, não existe favoritismo. Pois contabilizando a matéria de receita, também é complicado, né? Você sabe
quanto é que é o salário do Bray Wyatt? 2 milhões de reais. Ele ganha 2 milhões de reais por mês. Um pouco a mais que você, né? Só esses 2 milhões de reais, sim, é o valor de todo o pagamento da equipe boliviana. Você sabia? É, porque o do Grêmio gira em torno de 25 milhões por mês. Fora os resquícios que os atletas que estão fora, que o Grêmio ainda está pagando, tipo Thiago Volpi. Você acha que Thiago Volpi não está recebendo ainda do Grêmio? Claro que está recebendo. Gemerson, que ainda leva uns din-dins do tricolor gaúcho. A questão a ser analisada aqui é ter uma equipe de astros do futebol que ganham bastante e não entregam o mesmo montante dentro de campo. O problema também é o treinador, que desde o início do ano promete uma boa partida. Ele nunca apresentou uma boa partida. Os torcedores têm mais falta tesão de ver essas partidas do Grêmio na televisão ou no estádio. Pois o Grêmio tem apresentado um futebol que não orgulha os torcedores. Sem contar que ontem na Arena a torcida pedia em coro: volta Pai Nato. Será que não é hora da direção tomar uma decisão energética? O tricolor está na zona de rebaixamento. Vocês não estão vendo isso? É uma das piores 4 equipes do Campeonato Brasileiro. Bom, virando a página, agora o Grêmio vai enfrentar o Mirassol. Meu chapéu, né? Lá na casa deles. Um local onde ninguém se dá bem. Nem Palmeiras, nem Flamengo se dá bem lá na casa do Mirassol. Então será uma parada duríssima. Mas como eu falei antes, o futebol é resolvido dentro das 4 linhas. Não importa se o Davi vai enfrentar o Golias. Ali 2 equipes são iguais, têm igual teor valórico. Só não vai ser igual contra o Grêmio, né? Que vai voltar de São Paulo com uma derrota. Será? Daí sim, né? Acho que a lida tricolor de Luiz Castro irá pro ralo. Tá, pessoal? Domingo, então, às 18 horas, a cobra vai fumar lá em São Paulo. Inter e Mirassol Inter. E o Internacional está feliz da vida, tá? Feliz da vida por ter angariado aí um ponto contra o poderoso Flamengo. Vai entrar em campo também domingo às 19h30 no Beira-Rio. O Internacional recebe o Corinthians. E lembrando, né, que ontem o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense em 0-0. Ele não vem em boa fase. Vai chegar aqui em Porto Alegre e vai tremer as perninhas com o Internacional. Esse foi o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias, em oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. Bom, vamos começar aí com as informações mais pertinentes aqui de Bento Gonçalves e da região. Vamos falar sobre as fortes chuvas,
Mesmo fazendo agora 2 dias de sol predominante, a situação continua complicada. A ponte que divide os 2 municípios, aí Bento e Cotiporã, permanece interditada pelo menos na manhã de hoje, né? De hoje, sexta-feira. O bloqueio ocorre desde a última semana após ser identificado um deslocamento de 20 centímetros no primeiro tabuleiro da estrutura aí do lado aqui de Bento Gonçalves. A gente mostrou as imagens e são terríveis. Não dá para arriscar, pessoal. Ela foi feita uma reforma, teve um engenheiro, aí foi constatado que depois que foi feita a concretagem tinha alguma coisa errada. Aí fizeram umas reformas e agora isso, né? A chuva veio valendo e deu uma deslocada aí na ponte, né? Como alternativa, os motoristas precisam acessar Cotiporã, eles devem utilizar a 470, é mais longe, pela Serra do Rio das Antas, atravessando Ernesto Dornelles. Mas o trecho com o trânsito tá liberado. No sistema Sigipar, mas pode ser aí toda noite, já liberou toda noite, 24 horas e tá bom demais. As 2 prefeituras envolvidas no caso informam que equipes de engenharia irão realizar avaliações técnicas para definir as intervenções necessárias assim que o nível do rio baixar. Não está baixando, mas vai baixar. Quando apresentar condições seguras, eles analisarão. E a balsa, você que pensou, então eu vou de balsa um pouquinho mais para baixo, aí desço Alcântara, aí a linha Alcântara um pouquinho mais para baixo, tem a balsa aí entre Santa Teresa e São Valentim. Também não está funcionando, pelo menos está em paralisação na manhã de hoje, tá? Você deve sempre se informar quando você for nesses locais, porque o rio tá alto, tá descendo toras, tá descendo entulhos, tá descendo tudo por aí. E daí se você tá passando na balsa e vem uma tora grande aí bate ali, a situação se torna complicada. Mesmo dando uma seguida aí pelo mesmo assunto, mas em outro segmento, a Defesa Civil, presta atenção que é para todo o estado. A Defesa Civil atualizou a previsão de hidrometeorológica. O alerta para o risco de inundação do Rio Grande do Sul é grande. A previsão para os próximos dias mantém o alerta de risco e permanece em vigor pelo menos até domingo. Então, amanhã e domingo, risco de acontecer muita coisa errada, além de chuvas, tá? De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, as condições hidrológicas variam entre a normalidade e os níveis de inundação, com destaque para a elevação do rio Jacuí, a partir de Cachoeira do Sul. Também segue em cima da cota de inundação os rios Uruguai, nos trechos do Itaqui, Uruguaiana, do Jacuí, a partir de Dona Francisca. O rio Taquari, deselajado, o rio Caí em São Sebastião do Caí, Sinos em Taquara, Gravataí em Gravataí. O rio Gravataí em Gravataí, isso aí também tá... Além das regiões das ilhas de Porto Alegre. Mesmo com o sol, nós devemos esperar bastante água vinda lá de cima, né? Desembocando no Guaíba. Então temos que ter o maior cuidado. Pois, assim, ó, do rio Guaíba, não sei se é rio ou lago, como às vezes chamam de rio, às vezes chamam de lago. Hoje, próximo ao meio-dia, faltava 30 centímetros para a galera fechar as comportas, tá? Então devemos prestar bastante atenção, tá? Vamos lá, vamos seguindo em frente. Vamos ao bloco comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, temos o nosso oferecimento do jornal, Natal Fitness, né, que tem nos dado apoio no bloco esportivo, e também temos aí a Harmony Sonorizações aí dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Ontem eu falei, hoje eu quero reforçar o convite, um convite especial. Um baita jantar baile no CTG Herdeiros da Bombacha, que acontecerá na sede campestre do Clube Botafogo, na Garibaldina, dia 22 de agosto, às 20 horas. Animação Marisa Machado e Tchê Monarca. Ingressos e reservas com o patrão Paulo pelo telefone 549-9913-2255. Pegou o número? 99913-2255. Deixa eu falar para vocês aí uma notícia triste. Um incêndio foi registrado na madrugada de ontem em um estabelecimento comercial localizado aí na rua Isidoro Cavedon, no bairro Ouro Verde, aqui em Bento Gonçalves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi chamado por volta das 3h14 da madruga pelo telefone 193. Você sabia, né? Telefone dos bombeiros é 193. Quando nós tínhamos o problema de usar sempre o orelhão, todos nós sabíamos, né? Então agora vale a pena reforçar para essa gurizada nova também. O número dos bombeiros é 193, o número da polícia é 190, tá? Precisou de qualquer desses números aí, mesmo que você não tenha sinal no celular, ele vai funcionar. Crédito no celular, ele vai funcionar, tá? Bom, deixa eu terminar aí de falar, né? A ocorrência foi atendida por equipes do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo atingiu um espaço destinado à venda de bebidas e preparo de alimentos, situado no interior de uma quadra de esportes. Para o início do combate às chamas, foi necessário quebrar o vidro da janela, permitindo que os bombeiros entrassem com as mangueiras pressurizadas e, na sequência, né, uma equipe realizou a entrada forçada pela porta principal para acessar o foco do incêndio. Durante a operação, a energia elétrica foi desligada. Você viu como é interessante o trabalho dos bombeiros? Eles procuram sempre pensar na frente. Você entendeu? Eles desligaram a energia elétrica. Se é você que chega num abafamento, apavoramento, em uma situação dessas, você vai entrar direto, vai querer tirar alguma coisa e não. A primeira coisa é desligar a energia elétrica. Para evitar riscos adicionais. Daí os bombeiros utilizaram uma técnica de combate ofensivo até a completa extinção do fogo. Após o controle das chamas, foram realizados o rescaldo. Rescaldo é depois que você apaga o fogo, ele pode emergir de alguns locais em específico, tipo alguma madeira, algum fogo remanescente, eles fazem o rescaldo, tá? O objetivo é eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da estrutura. O proprietário do espaço esteve presente durante o apagamento do fogo, né? E recebeu orientações e como proceder para o seguro retorno de suas atividades. O local foi deixado por sua responsabilidade e não há informações sobre feridos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Agora vamos iniciar outra treta, né? A imagem do fundo, você sabe o que é essa residência? Sim, se você olhar aí do lado, tem a foto do Castro Alves, né?
é a Biblioteca Municipal Castro Alves, aqui de Bento Gonçalves. Ela fica aí bem pertinho da Praça Centenário, da Escola Bento Gonçalves da Silva. Vamos abordar um caso bem preocupante, tá? Um problema que poucos se deram conta. Quando o presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Zanella, do PP, manifestou publicamente que depois que os vereadores deixarem o prédio da atual Câmara de Vereadores na Doutor Casagrande, o imóvel seria destinado à biblioteca pública. Mas espera aí, se os vereadores já estão desocupando o imóvel, pois ele é insalubre, então qual a intenção de botar lá a Biblioteca Municipal Castro Alves? Não pode pegar fogo os vereadores, mas pode pegar fogo os livros, o pessoal que frequenta. Essa ação botaria em risco os frequentadores, certo? Os livros que lá se encontram, pois o prédio da Câmara foi apontado como um lugar insalubre, com alertas quanto a risco de incêndio, sem contar que o acervo literário e histórico que tem na biblioteca tem um acervo histórico lá. Ele exige o controle de umidade, ventilação, prevenção contra incêndios, exige muita coisa. E tem que ser estudada essa possibilidade da biblioteca não ir para o local aonde o presidente da Câmara quer que ela vá, tá? Não sei se é uma premissa dele ou se era só uma hipótese, mas se estão saindo de lá é porque não tem mais condições aquele local, né? Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês aí. Terminamos o jornal de hoje, encerramos o jornal de hoje, dia 31, encerramos o mês 7. Voltaremos na segunda-feira, no mês 8, em agosto, mês do Dia dos Pais. Desejo a vocês um baita final de semana, que vocês tenham muita saúde e muito descanso. E na segunda voltaremos com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!